Olá, eu sou o professor Rogério e nós vamos dar continuidade aqui ao nosso último tema do mês, né? O último tema do nosso grupo 12. Então, o que nós vamos falar aqui hoje, né? Nós vamos dar continuidade ao trabalho sobre responsabilidade da ética, né? Então, como é que a ética ela vai se transformando com o passar do tempo. E dessa forma, né, nós vamos trabalhar um pensador bem importante que ele vai relacionar, né, a questão da ética a partir da preservação, né, das questões voltadas à nossa responsabilidade com a natureza. Né? Então, o ser humano, além de ser responsável pela sua cultura, o ser humano ele também é responsável, né, por a relação da continuidade, né, da vida no planeta Terra. Então, e esse pensador, ele tem vários motivos para isso. E que nós vamos, né, de uma certa forma ou de outra, nós vamos detalhar esses motivos, né, no passar do tempo dessa aula que nós vamos, né, estar discutindo e lendo, né, dentro do nosso conteúdo, tanto da sala, tanto do material didático, tanto dos textos extras que eu mandei aí para vocês. Então, a gente vai falar aqui, né, do caso, né, nós vamos detalhar um pouquinho, né, sobre a vida, né, da teoria de Hans Jonas, né? Então, a teoria de Hans Jonas, né, ele tem um certo, né, propósito a partir da nossa responsabilidade. Então, ele vai fazer uma pesquisa, ele vai examinar o relacionamento dos seres humanos com a natureza. Então, o porquê isso? Bem, o Hans Jonas, ele é um alemão, ele é de origem judaica e ele passa né, durante as duas guerras. Então ele foi perseguido pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial e ele presenciou os horrores da guerra, do uso da tecnologia, e como o uso dessa tecnologia ela vai ser responsável por criar armas de destruição nunca vistas antes. Então ele vai decorrer, né, esse princípio de ética, né, a partir dessa reflexão de qual é o papel do ser humano dentro, né, desse comportamento, dessa ética de manipular os recursos da natureza, de manipular a própria vida, né? Então, qual é o comportamento, qual é o papel ético humano dentro desse cenário, né? Então, o Hans, né? Então, aqui que nós estávamos falando, ele é um sobrevivente, né? E ele vai começar a pensar o seguinte: o conhecimento humano, que seria a base para melhorar a vida do ser humano, ele pode levar também à extinção de toda a vida no nosso planeta. Então, ele vai trabalhar essa questão dessa responsabilidade. Tanto é que ele observa as técnicas antigas que limitavam oferecer necessariamente a sobrevivência humana para satisfazer as suas necessidades básicas dos seres humanos. Então, assim, essas técnicas dedicadas, né, somente à permanência da humanidade no mundo. Não se traduz em modificações, né, dos ciclos da natureza, produzidas pelas interferências humanas no meio ambiente. Então, é certo que os seres humanos transformaram os elementos da natureza em benefício, né, de sua sobrevivência, mas suas ações não provocaram, né, mudanças substanciais nos fenômenos naturais e do equilíbrio do meio ambiente. No caso aí, o Hans Jonas, né, ele vai começar a pensar da seguinte forma: até a Revolução Industrial, o ser humano ele não tinha tantos avanços tecnológicos, mas os avanços que o homem dominava, ele não colocava em risco a sua sobrevivência. Então, ele conseguia dominar vários elementos da natureza, só que esses elementos eles não eram prejudicados com sua ação. Com a Revolução Industrial, com a queima dos combustíveis fósseis, como o petróleo, o, o carvão, entre outros elementos, o ser humano ele vai modificar a composição da sua atmosfera. E a questão do comportamento humano a partir dessa tecnologia, ela vai muito além da questão da mera sobrevivência, mas sim da busca de luxos que o ser humano não tinha até aquele momento, né? Então a questão, né, do que o Hans, né, vai colocar aí, que ele vai começar a questionar essas técnicas modernas. Então, o porquê? Então, quais mudanças, né, foram causadas nessas técnicas modernas? Então, a técnica moderna diferencia-se da antiga
porque ultrapassa os procedimentos necessários à sobrevivência humana. Então, correspondendo isto, sim, à ambição, né, e o controle absoluto da humanidade sobre a natureza, conforme ressalta ela, expressa, né, a posição cultural, estabelecer o triunfo dos seres humanos sobre o meio natural. Então, esta modalidade técnica é impulsionada por anseios, né, de constante progresso a respeito, qual é interessante, né, pensar, né, lemar, fazer a questão do lema, né, sobre a questão de que ele vai escrever. Né? O Hans Jones, a gente vai pegar um trecho aqui da obra dele, que é bem interessante para a gente refletir sobre isso. Então, somos tentados a crer que a vocação do homem se encontra no contínuo progresso, né, desses empreendimentos. Então, superando-se sempre a si mesmo. Então, rumo ao efeito cada vez maiores. Então, a conquista, né, de muitos domínios, né, de um domínio total sobre as coisas, né, sobretudo o próprio homem sugeria como a realização de seus destinos. Assim, o triunfo do homo faber, né, então, sobre o seu objeto externo, né, então, significa que, ao mesmo tempo, o seu triunfo na constituição interna do Homo sapiens, né, do qual ele, outra hora, costumava ser, né, uma parte servil. Então, a questão do homem faber, então, o homem fabril. Então, o homem fabril, ele vai, né, avançar além do que o Homo sapiens. Então, o homem fabril, ele vai, né, conseguir dominar a natureza, fato que o Homo sapiens ele tentava interagir com a natureza e fazer com que a natureza rendesse a ele recursos para a sua natureza. Então, para o Jonas, né, então nota-se a realidade da técnica moderna não atinge um ponto final, mas move-se sempre em busca de novas conquistas tecnológicas, motivadas pela noção de progresso. Então, nesse contexto cultural, acrescenta, né, o filósofo o homo faber, né, se sobressai perante o objeto externo, na natureza. Então, internamente, o homo sapiens. Então, no caso, né, o homo faber, o homem fabril, ele vai subjugar a natureza às suas vontades e modificar a natureza aos seus propósitos. Então, a realidade contemporânea constituída, né, no horizonte da técnica moderna é tema de preocupações de Hans Jonas. Né? Então, quais são os perigos, né, que incomodam esse filósofo? Então, a ameaça de extinção da vida do planeta, decorrente dos argumentos dos desequilíbrios ambientais, o esgotamento dos recursos naturais, a poluição e as mudanças climáticas e a transformação dos próprios seres humanos, né, em objeto da técnica. Então, para o Jonas, a questão do maior perigo encontrado pelo homem é o perigo da extinção. Né? Então, o ser humano ele produz tecnologia que são magníficas, que dão condições para que o ser humano ele seja capaz de romper a nossa atmosfera, mas, ao mesmo tempo, o ser humano ele é capaz de destruir a sua própria existência, né? A base para a sua existência. E, com isso, né, o terror colocado aí por Jonas vai a partir das futuras gerações. Então, ele coloca o temor como fundamento ético, né, o comprometimento da vida. Então, para os seres humanos, portanto, a ameaça se constitui sobre duplas perspectivas. Então, o saber, então a destruição das condições necessárias para a sobrevivência biológica da espécie e a desfiguração, né, da humanidade pela tecnologia. O que seria essa desfiguração da humanidade? Né? Então, Hans, né, adverte para o fato que o desenvolvimento tecnológico produz, né, mecanismo de controle e manipulação genético que acenam para o risco da eliminação da autonomia dos seres humanos submetidos, né, aos seus pensamentos. Então, sentimentos, comportamentos e os princípios, né, de produção de tecnológicas da realidade. Então, o Hans ele vai pensar da seguinte forma: o ser humano ele começa a interagir com a vida. Então, o ser humano ele hoje é capaz de manipular os recursos genéticos de algumas espécies para melhor produção. No caso, o milho, ele mistura grupos genéticos de bovinos, de ovinos e de aves para maior produção, tanto de carne, leite, ovo,
e as plantas, né, para se produzir mais e resistir às pragas. Mas o que essa mudança genética pode provocar no mundo? No caso, uma semente, né, na questão da, dos alimentos transgênicos, que nós temos um problema muito sério do seguinte. Então, quem vai fornecer essas sementes? Será que essas plantas elas serão estéreis? Então, será que a semente sempre terá que ser comprada de algum grupo? Quem mais vai se beneficiar desses recursos? Né? Então, esse é o medo do Hans. Então, de acordo com esse filósofo, portanto, essas questões exigem, né, reflexões éticas contemporâneas. Para ele, a filosofia moral tradicional são insuficientes para lidar com problemas éticos criados pela tecnologia. Evidentemente, né, Hans, né, reconhece a qualidade, né, teórica dos sofisticados intelectuais da teoria ética, né, construídas ao longo da história da filosofia, né, os pensadores como Platão, Aristóteles, Immanuel Kant, mas por que então né, a proposições morais desses filósofos seriam incapazes de oferecer respostas satisfatórias para os dilemas morais da atualidade? Então pensa bem, o que ele vai levar em considerações? Que nós temos que criar novos, né, pensamentos e novos estudos étnicos para pensar da seguinte forma: como lidar com esses problemas que estão se aparecendo, que estão eclodindo agora? Então não adianta nós pensarmos em Platão, em Sócrates, em Aristóteles, ou no Immanuel Kant, que eles estão presos no seu tempo. Então nós temos base como nos darmos com uma questão de ética, mas a mudança tecnológica que nós estamos vivendo hoje faz com que esses problemas apresentados por eles, lá no seu período, sejam problemas limitados, que não vão ser tão, né, eficientes hoje. Né? Então, a tradição, no caso, uma explicação que ele vai colocar, é que as filosofias morais tradicionais são antropocêntricas, né? Que quer dizer o seguinte, é baseada no homem. Então, né, a questão de colocar o ser humano no centro das ações. Então, sendo assim, o mundo extra-humano é excluído das considerações da ordem, né, moral, né, da ordem ética. Em linguagem mais didática, a teoria ética clássica ela não examina as relações entre humanos e naturezas. Né? Outro aspecto que faz com que elas se tornem, pelo menos parcialmente, anacrônicas na atualidade é o fato que avaliarem, né, moralmente as condutas humanas no âmbito, né, da proximidade espacial e temporal. Então, nós estamos, né, num tempo muito além do que eles estavam. Então, o que é anacrônico? Nós buscamos respostas em pensadores do passado para tentar interpretar a nossa realidade atual. Mas qual é o maior problema? O dilema que eles estavam enfrentando lá atrás não é os mesmos que hoje. Hoje o ser humano ele tem tecnologia suficiente para não apenas acabar com as suas condições de vida, mas acabar com a vida de uma forma geral. Então ele é capaz de destruir todos os recursos e todas as condições que mantêm a vida no nosso planeta. Então esse é o dilema moral maior que o Jonas vai se preocupar, o medo, né, do Hans, ele vai se colocar. Né? Então, esse último ponto aí que nós vamos mencionar, né, então, de acordo com Hans Jonas, então, a teoria, né, a teoria ética, de Jonas, ele vai começar a trabalhar essa questão mais, né, mais problemática, né, nas considerações do ponto de vista daqueles que são excluídos dentro desse contexto, no caso, a natureza. Né? Então, de acordo com Hans, né, a teoria ética anteriores, né, não podem alcançar a moral das ações humanas, né, nos grupos sociais específicos determinados na nossa sociedade atual. Então, isto avalia, né, no caso, né, avalia, né, as implicações, né, do âmbito moral nas ações humanas no contexto, né, delimitadores. Então, para Hans, né, diz ela, a consideração somente da proximidade espacial, isto é, não puderam, né, as implicações da contemporaneidade humana, né, para o conjunto da humanidade, então, em sua totalidade. Então, além disso, as reflexões éticas tradicionais fixam temporariamente nos marcos do presente. Então, o que isso quer dizer? Né? Então, as análises, né, éticas tendem a considerar os desdobramentos morais dos princípios, dos atos morais, exclusivamente sobre os seres humanos existentes em outra, né, em outra época. Ou seja, não levam em conta as futuras gerações.
Então, os seres humanos que nascerão depois de nós. Então, a questão do maior problema dessa ética voltada para, né, uma visão mais dos recursos naturais é o que vai acontecer com as futuras gerações. Então, se nós usarmos todos os recursos naturais a partir da busca do lucro, do luxo e de outros detenimentos, então o que vai acontecer com aqueles que virão depois de nós? Né? Então, essa é o questionamento. Então, a questão do medo, do temor. Então, ele declara que a teoria ética para a resposta dos problemas apresentados para a civilização atual deve, em razão às crises do meio ambiente. Né? Então, ele pondera acerca das relações entre seres humanos e natureza, ultrapassando a visão antropocêntrica e assumindo o compromisso planetário com o futuro da humanidade. E não apenas com o futuro da humanidade, mas o futuro com todas as espécies do nosso planeta. Então, a questão da razão, né, do aquecimento global, do uso indiscriminado da água, né, de tudo aquilo que nos faz, né, repensarmos o nosso papel dentro da nossa comunidade global. Bem, então, afinal, o que está em risco, né, que se não é a vida do planeta? Então, avaliar essas visões vai pelo benefício e o prejuízo, o prejuízo, né, da sociedade. Então, apenas os grupos sociais ou sociedades, mas sim o que repercute no conjunto da humanidade. E, consequentemente, o que contribui para a preservação, né, ou não, ao contrário, que atuam na destruição das condições básicas para a vida. Né? Então, nessa medida, é necessário incluir, né, um futuro distante no pensamento ético, pois preservar a vida, né, assegurar a existência dos seres humanos que ainda não nasceram. Então, nós temos que garantir isso. Essa é a maior questão. E o que ele vai colocar aqui, ele vai fazer uma crítica ao imperativo, né, o imperativo categórico de Kant. Então, um imperativo adequado ao novo tipo de agir humano é voltado para os novos tipos de sujeitos. Então, atuantes, deveria ser mais ou menos assim. Então, haja de modo que os efeitos de suas ações sejam compatíveis com a permanência de uma autêntica vida humana sobre a Terra. Né? Ou expresse negativamente, haja de modo, né, com que os efeitos de suas ações não sejam destrutivos para a possibilidade de futuras gerações ou para futuras, né, de tal a vida. Ou simplesmente não ponha em perigo as condições necessárias para a conservação indefinida, né, da humanidade sobre a Terra. Ou em uso, né, então, novamente, positivo, inclua a tua escolha presente a futura dignidade do homem como um objeto ao teu querer. Então, o Hans ele vai começar a colocar em questionamento a questão do imperativo categórico sobre aquela questão de você estar controlado sobre uma lei antropocêntrica. Então, o ser humano ele destina a sua ética, mas, na verdade, nós devemos pensar a ética como um modelo muito mais amplo, voltado a toda a natureza e todos os seres que estão presentes no nosso planeta, e não apenas a Terra, não apenas o ser humano. Então, nesses termos, né, então Hans proclama a necessidade, né, de uma teoria ética que ofereça respostas para os problemas ambientais e para riscos, né, inerentes às civilizações da tecnologia. Então, uma filosofia moral compreendida com a preservação da humanidade e da vida no planeta. Então, dessa forma, essa filosofia propõe, né, a substituição das aspirações infinitas, né, infinita, ao progresso dos principais, né, da prudência. Então, quando o desconhecido, quanto às incertezas, os resultados que podem ser inesperados, então, o quanto que a tecnologia pode, de fato, nos trazer essa teoria chamada ética do medo. Né? Então, essa questão da ética do medo tem a questão dos seres humanos, né? Perante o medo de destruição da vida de uma forma em si. Bem, para a gente finalizar aqui, então, o que é esse princípio do medo? Né? Então, ele consiste, né, em antever a possibilidade de descaracterização da humanidade e a extinção da vida decorrente, né, ao poder tecnológico da destruição ambiental. Então, trata-se, assim, de um temor em relação ao futuro, o qual deve orientar a profundas modificações nas relações com os seres humanos e a natureza. Então, priorizando-se a restauração da integridade ecológica ao direito à vida. Então, essa postura, né, ética não significa um abandono da tecnologia, mas sim a submissão dos recursos tecnológicos para a preservação dos seres humanos e da natureza do planeta.
Bem, então, quando a gente fala nessa questão da ética, né, voltada para o Hans Jonas, né, então, nós temos muito a que aprender com ele, né, que nem hoje. Hoje nós estamos há mais de 9 meses trancados dentro de casa por conta da pandemia do coronavírus. O que foi essa pandemia? Ah, o vírus foi modificado em laboratório? Não. Simplesmente o ser humano, ele invadiu um espaço que não era dele. E ao invadir esse espaço que não era dele, ele trouxe junto com ele um vírus que não fazia parte da nossa realidade, que nós não tínhamos como combater, nós não tínhamos conhecimento sobre esse vírus. E isso, né, é só um exemplo. Então, olha como a ação humana ela é maluca. Né? Então, o ser humano ocupou um espaço que não é dele e fez com que o mundo todo sofresse com o vírus, né, que praticamente, né, deixou a gente em uma situação de precariedade social. Então, e isso, se o ser humano não modificar essas ações, esses eventos vão se tornar cada vez mais decorrentes. Né? Então, da onde que vai vir o próximo vírus? Se nós não tomarmos cuidados com os problemas voltados para o nosso quintal, que é a Amazônia, esse novo vírus pode vir do nosso quintal. Né? Então, o ser humano ele tem que ter esse propósito. Se nós continuarmos destruindo a nossa natureza, nós vamos... Né, aquele princípio do medo de uma bomba atômica, ele vai se transformar não apenas no medo de uma bomba atômica, mas de seres microbióticos ou micro-organismos que vão, né, de uma certa forma ou de outra, modificar a nossa vida. E isso também tem a ver com as nossas ações, né, genéticas e transgênicas. Não tem outra forma de lidar com isso. Né? Ou nós criamos a consciência de que o mundo não está aqui para nos servir, mas sim que nós fazemos parte de um ecossistema maior, o ser humano ele está fardado ao fracasso. Isso é um fato que os antigos filósofos não tinham conhecimento e não tinham a noção do que iria acontecer. Né? No caso, os gregos antigos, eles pensaram da seguinte forma, né? Existem outros planetas, mas eles nunca pensaram que o ser humano um dia ia chegar lá. Né? No caso, né, os cientistas alemães que estavam, né, criando foguetes para o projeto espacial, quando eles viram o que o projeto do Hitler previa, eles ficaram horrorizados. O próprio Santos Dumont, quando ele viu o que foi feito do seu invento, o avião, ele se suicidou. Então, olha o ponto que nós chegamos da nossa responsabilidade. Então, com esse tema, eu termino com vocês o curso de filosofia, né, do 9º ano. Agradeço a todos. Né, então, só ressaltando isso, as atividades, né, essa é a última atividade do curso, mas o debate, né, continua. Lembrando que a filosofia é um elemento presente na nossa vida a todo momento. Bem, agradeço a todos por esse tempo todo aí de atenção e prestigiando o nosso debate. Muito obrigado e até a próxima.